Credo, namorar é difícil, cara. Não, ser maluco é difícil. Você tá se enrolando todo, enrolando nos seus problemas imaginários. Você tem que prestar atenção no que é real, cara. Tá vendo essa caneca aqui? É literalmente minha caneca preferida no mundo. Agora já era pra sempre, então ela não é real e eu não ligo mais pra ela. Você já ficou horas remoendo algo que provavelmente nem era real? Uma mensagem que demorou para ser respondida, uma expressão no rosto de alguém que você interpretou de um jeito e ficou pensando nisso o dia inteiro, sem ter certeza de nada, sem te provar nada, só a sua cabeça construindo cenários cada vez mais elaborados em cima de uma coisa que pode nem ter acontecido do jeito que você imaginou. É uma coisa curiosa que a mente faz. Ela pega um detalhe, às vezes minúsculo, e começa a trabalhar em cima dele. Vai adicionando interpretação sobre interpretação, até que aquilo vira um problema de tamanho real, com consequências reais, na forma como você se sente, mesmo que a origem tenha sido praticamente nada. E quanto mais você fica sozinho com esse pensamento, mais ele cresce, mais ele toma espaço e mais ele parece verdadeiro. Hora de Aventura tem um episódio que fala exatamente sobre isso. E fala de um jeito que eu não entendi na primeira vez que eu assisti, pois eu era novo demais pra entender. O episódio se chama Purroy, e ele começa com Jake construindo um forte de travesseiro, enquanto tá literalmente chovendo facas lá fora. Mas o Finn tá meio triste ali pensando nos problemas. O que acontece é que ele acha que a Princesa Fogo, a sua atual namorada nesse momento do desenho, não riu de uma piada dele. Então ele acredita que ela gastou todas as suas risadas com os antigos namorados dela. O Jake até tenta confortar ele e ensinar uma lição de vida, que é a cena que eu mostrei no início desse vídeo, falando que o Finn tá se enrolando nos problemas imaginários, problemas que ele mesmo criou na sua cabeça e que podem nem serem reais. Jake tenta convencer ele a voltar para a realidade e construir o forte de travesseiro com seus amigos, mas o Finn fala que precisa de um tempo sozinho para pirar a cabeça, algo que não faz o menor sentido. Quando estamos com problemas, a pior coisa é ficar sozinho e remoendo eles na própria cabeça. Tanto que o Jake tenta alertar o Finn, enquanto o mesmo entra cada vez mais fundo no forte de travesseiros. E uma pausa aqui rapidão. Cara, quantos travesseiros eles têm? Isso é surreal, deve ter centenas de travesseiros aí. Mas enfim, quanto mais fundo o Finn vai, mais ele se distancia da realidade. Até que em algum momento ele avista tipo um portal. E até fica impressionado que o Jake tenha feito tudo aquilo. E quando ele entra, é tipo um universo novo, tudo feito de travesseiro. Ele caminha por essa cidade de travesseiro e os cidadãos começam a gritar falando que tem um dragão travesseiro lá. O Finn combate ele até que bem de boa, já que ele tem a sua espada e tudo lá é feito de travesseiro. Porém, o povo daquele mundo fica muito contente e fazem uma festa pra ele, já que ele foi tipo um herói pra eles. Lá o Finn conhece tipo o prefeito daquele mundinho e sua filha, uma garota com quem dança e parece gostar dela. Só que ele ainda quer sair daquele mundo e fica citando o tal portal que desapareceu. Nesse momento é mostrado o Finn envelhecendo e tendo filhos dentro desse universo, com aquela mesma garota. Ele tá adulto, tem 2 filhos e seu trabalho é cortar árvores de travesseiro. Porém, ele criou afeto pela família desse mundo. Então, fica se questionando sobre o portal, se ele realmente quer sair dali ou não. O prefeito até chega nessa hora e fala que encontraram a tal porta de saída desse universo. Mas quando o Finn fala sobre sair dali, a sua família pergunta pra ele se realmente é isso que ele quer. O Finn lembra das palavras do Jake sobre os problemas imaginários, mas ele tá há tanto tempo ali que distorceu essa memória, então decide ficar nesse mundo até o final da sua vida. Quando ele tá velho e de cama, todos estão ao redor dele falando que amam ele, e nessa hora o Finn afunda na cama de travesseiros e basicamente atravessa o universo inteiro. Inclusive ele tá indo em direção ao Golby, que aliás é o primeiro episódio da série onde nos mostra esse personagem. Ele ainda vai ter uma relevância bem forte lá pra frente, mas ele já abre a boca querendo engolir o Finn. Só que o Finn consegue escapar de boa e ainda olha nos olhos do Golby. Opa! E já parou pra pensar se nesse momento o Finn por algum acaso é comido pelo Golby? Toda a existência do Finn seria apagada da realidade. Isso não significa que ele morreu, mas que ele nunca teria existido. O desenho provavelmente não tinha formado o Golby ainda, e essa talvez seria apenas uma ideia de que o personagem seria um dia. Mas tudo poderia ser diferente se o Finn não tivesse escapado, né? Mas enfim, o Finn acorda no meio dos travesseiros todo perdido, e fala pro Jake que teve um sonho muito estranho. Mas quando ele ia começar a contar, ele recebe uma ligação da Princesa Fogo, dizendo que tinha entendido a piada só agora. O Finn fica feliz, pois ela riu da sua piada, então não significa que ela não goste dele.
Só que com isso, ele se esqueceu do sonho e o Jake até pergunta o que ele ia falar sobre o sonho que teve. Mas, o Finn fala que não lembra mais, então o Jake nunca vai saber daquela vida que ele teve. Só que o episódio acaba resolvendo um problema que o Finn criou na própria cabeça. Um problema que nem chegou a ser real. E o Finn, que passou a vida inteira dentro de um universo de travesseiros, que envelheceu, teve filhos, construiu uma família e no fim, morreu, esqueceu tudo. Porque a resposta que ele esperava chegou. E com ela, o problema que tinha construído na própria cabeça simplesmente sumiu. O Jake pergunta sobre o sonho mesmo que o Finn não se lembre mais. E essa é a parte mais triste desse episódio, na minha opinião. O fato de que toda aquela vida, tudo aquilo que ele viveu, as pessoas que ele amou, a família que ele construiu lá dentro, sumiu no instante em que o problema original foi resolvido. Como se aquele universo inteiro tivesse existido exclusivamente como consequência de uma preocupação que nunca deveria ter tomado tanto espaço. E o Jake nunca vai saber que o Finn teve uma vida inteira dentro daquele forte. Nunca vai saber o quanto aquele problema pequeno custou em tempo, energia e em presença. Porque é isso que problemas imaginários fazem. Eles cobrem um preço real por algo que não era real. Você gasta tempo que não volta, presença que poderia estar em outro lugar, energia que poderia estar sendo usada para construir algo de verdade. Tudo isso processando uma coisa que existe só dentro da sua cabeça. E o Finn ficou tão dentro do forte que encontrou o universo inteiro lá dentro. E no momento que saiu, o dia mal tinha passado. E quantas vezes você já fez isso? Ficou tanto tempo dentro de um problema que criou uma vida paralela em volta dele. Conversas que nunca aconteceram, respostas que nunca foram dadas e cenários que nunca se realizaram. E quando toda a situação real foi resolvida, você percebeu que tinha gastado horas num lugar que só existia dentro da sua cabeça. O Jake sabia disso desde o começo, e é por isso que ele tentou trazer o Finn de volta antes dele entrar mais fundo. Não porque o problema era pequeno demais para se importar, mas porque ele sabia que quanto mais fundo você vai, mais difícil fica de lembrar o caminho de volta. E às vezes, o caminho de volta é mais simples do que parece, como uma ligação ou uma conversa, assim como o Finn teve. Esse é um dos episódios que com certeza deve ter deixado muitas crianças sem dormir à noite. O episódio das Meninas de Olhos Vazios é um episódio da 7ª temporada de Hora da Aventura, e é um daqueles episódios que foge um pouco da lore do desenho. Ele começa com o Finn e Jake numa pizzaria, enquanto ouve o Starch falando no rádio sobre alguns avistamentos de meninas de olhos negros. O Starch é basicamente aquele conspiracionista do Reino Doce, esse cara aí com um bigodão. E ele tem um programa chamado Turno da Madrugada, e nesse dia em específico, seu programa tá completando 5 anos de duração. Sabe que dia é hoje, pessoal? É o aniversário de 5 anos do programa. Quanta coisa aconteceu nessa época. Parei de beber água da chuva e comecei a comer pedras de gelo destilado. Comecei a escalar, minha esposa me largou e eu bolei várias teorias novas. Ele inclusive acredita que os lápis não são lápis, mas sim canetas pintadas, pois ninguém se lembra da última vez que apontou um. E como deu pra ver, é um cara bem fora da casinha. Mas enfim, um guarda-banana liga pro programa para relatar um avistamento que ele teve na lavanderia. O guarda-banana diz que estava lavando roupa e quando fechou a porta da máquina, viu uma garota com olhos totalmente escuros no reflexo do vidro. E no momento que se virou para olhar, não tinha ninguém lá. O Starch inclusive comenta que garotas de olhos vazios já foram avistadas em muitos reinos ao longo dos séculos, mas ninguém sabe o que são. Para ele, existem várias teorias. Uma que ele acredita é delas serem fantasmas, e que a última coisa que viram foi tão horrorosa que fez seus olhos ficarem vazios. O mais engraçado é que o Jake se irrita com esse programa, já que toda vez que eles vão comer pizza, o Finn fica ouvindo isso ali no rádio e o Jake acredita que tudo isso é uma baboseira. Chega um ponto que o Jake até vira a mesa de raiva, e pô mano, a pizza foi toda pro chão. Mas enfim, enquanto eles estão esperando embalarem o resto da pizza pra viagem, o Finn discute ali com o Jake sobre o pensamento fechado que ele tem, já que os dois já viram tanta coisa sinistra que o Finn se questiona o porquê do Jake não acreditar nas meninas de olhos vazios. Jake fala que pra tudo tem um limite, e o Starch é o limite pra ele, e continua meio raivoso sobre esse assunto. Inclusive, enquanto eles estão ali no balcão, dá pra ouvir o Starch falando que também acredita que as meninas são peixes ambulantes que se parecem com garotinhas. E cara, esse maluco é muito fora da casinha mesmo. Mas bom, eles seguem pela floresta escura pra ir pra casa, o que óbvio que vai causar medo no Finn, já que ele acredita nas meninas de olhos vazios. O Jake se aproveita desse medo e se esconde do Finn pra assustar ele, o que até dá um alívio na hora ali. Só que os dois começam a ouvir estalos na floresta, e inclusive o Jake começa a ficar meio assustado também. Então eles até seguram a mão um do outro e correm pra casa da árvore. Lá dentro, eles escutam alguns ruídos na porta e decidem abrir pra ver quem estava lá. E olha só que surpresa, uma menina de olhos vazios parada olhando pra eles. Ah! Quem era essa? Não deve ser ninguém.
E meu irmão, essa cena aqui me arrepia até hoje. Assiste isso sozinho em casa pra ver se não dá medo. Eles gritam de medo e batem a porta na cara dela, mas o Finn, com seu instinto de herói, fala que pode ser uma garota normal que precisa de ajuda. Então abrem novamente a porta e não tem mais ninguém. Mas só não tem ninguém porque a menina foi pra janela. E cara, olha a cena dela encarando eles. Isso faz qualquer um fechar as cortinas de medo. De uma hora pra outra ela some. Então eles ligam pro Starch pra informar que viram ela e pedem ajuda pra espantar ela dali. O Jake vai até verificar na janela e ela tá parada olhando pra eles lá de fora. O Starch comenta que eles não deveriam convidar ela pra entrar, pois ele acredita que elas seguem a regra dos vampiros. E se não convidarem ela pra entrar, vai ficar tudo bem. E quando o Finn vai anotar isso, ele vai pegar o lápis que caiu no chão e de repente atrás dele tá a menina de olhos vazios, parada, olhando fixamente pra ele. O Finn fala pro Starch que ela mesma se convidou e fica se tremendo de medo. Só que o Starch começa a falar várias coisas pra eles seguirem e que tudo vai dar certo. A primeira é começar dando um creme no potinho, pois segundo ele, elas seguem as regras das fadas, e isso vai saciar a fome delas. Só que quando o Jake vai entregar, ela lambe a mão dele e acaba assustando ele, o que faz ele derrubar o creme. Enquanto isso, o Starch comenta que deve ser um espírito então, e eles devem tocar clarinete para espantar ela. O Jake até começa a tocar, mas a garota começa a dançar, em vez de sair dali. E aos poucos vão surgindo mais garotas, e todas começam a dançar. E no momento que o Jake para, todas elas param e encaram eles. Nessa hora o Starch fala que elas devem ser zumbis, e eles devem pegar uma galinha, pois zumbis têm medo do olhar de uma galinha. Ok, isso é bem confuso, mas ok. Então, sobra pro Jake tomar forma de uma galinha. E pra ser mais convincente, eles colocam mel e até penas nele, o que aborrece o Jake e ele começa a gritar com o Starch no telefone. Esses conselhos são maior besterol! Starch, seus conselhos são maior besterol! O Jake fica tão irritado que eles vão pra biblioteca procurar o que são essas meninas. Inclusive, elas seguem eles. Lá eles descobrem com a princesa tartaruga que as meninas de olhos vazios são uma lenda urbana que começou a aparecer há 5 anos. O Finn cria uma conexão com o fato do programa do Starch ter começado há 5 anos também, e conclui que elas são tulpas. E para vocês que não conhecem, tulpas são entidades criadas pela força dos pensamentos, crenças ou medo das pessoas. Quanto mais a gente acredita nelas, mais reais elas se tornam. A ideia vem de tradições místicas ligadas ao budismo, mas acabou sendo popularizada em histórias de terror e algumas lendas urbanas. O Finn fala pro Jake fazer o que ele fizer, que vai dar tudo certo. E basicamente o que o Finn faz é ignorar que elas existem. Mas o Jake não consegue ignorar, então elas começam a cercar ele. E aos poucos ele vai ficando cada vez mais assustado e não consegue parar de pensar nessas meninas. Então se encolhe e começa a chorar, admitindo que elas são sinistras. E por incrível que pareça, essa foi a deixa para elas deixarem ele em paz. Então elas começam tirando esses tampões dos olhos, mostrando que aparentemente eram meninas normais, mas também tiram seus cabelos, depois as cabeças, e por último essa espécie de pele, como se fosse uma casca, nos revelando a própria forma física delas, que é essa espécie de nuvem brilhante, e saem pela janela. E ok, o episódio termina assim, da maneira mais bizarra possível, e nunca mais vimos esses seres no desenho. Pelo menos não que eu me lembre. Mas tá, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: tulpas são a manifestação do pensamento coletivo das pessoas, correto? E o que alimenta elas são a própria crença nelas mesmas. E o fato delas serem avistadas há 5 anos é uma ligação direta sim com a criação do programa do Starch. Eu acredito que há 5 anos chegou essa teoria nas mãos do Starch, ou ele mesmo criou talvez, e decidiu divulgar no seu programa. Programa esse que é apresentado por um maluco e onde só malucos ouvem. Então as tulpas se apropriaram da crença desses malucos para tomarem forma e ficarem cada vez mais fortes, digamos assim, se apropriando da história das meninas de olhos vazios para virarem uma lenda urbana. E no momento que o Finn ignorou a existência delas e o Jake se entregou completamente a elas, admitindo ter medo, elas perderam seu objetivo. Até porque elas meio que se alimentam desse medo e ao mesmo tempo precisam da crença deles para existir. E a maneira como elas surgiram de fato ainda é um mistério. Isso não foi revelado no desenho. O que dá pra entender é que o Starch popularizou essa história e fez ela virar uma lenda urbana. E a cada avistamento que o Starch cobria no seu programa, mais forte essa lenda ficava. E o que eu acho mais interessante é a maneira como o Jake começou o episódio sendo totalmente cético e raivoso quanto às meninas de olhos vazios e ao próprio Starch, e no final ele que acabou sendo consumido pelo medo, digamos assim. Eu também acredito que as meninas de olhos vazios representam alguns problemas que nós mesmos alimentamos, fazendo um link com a vida real, né? Porque assim como uma tulpa ganha força quando as pessoas acreditam nela, os nossos medos, inseguranças e paranoias também crescem quando damos mais atenção a eles.
Quanto mais o Jake tenta fugir delas, mais assustadoras elas parecem se tornar, vamos pensar assim. Mas isso é só uma conclusão que eu tô tirando de um episódio de desenho animado, né? Acredito que todos, ou pelo menos a grande maioria aqui, conhece Hora de Aventura. Foi um dos desenhos considerados pilares da Cartoon entre 2012 e 2018. Esse desenho de verdade consegue agradar todo tipo de pessoa, seja quem gosta de ação, suspense, aventuras ou até mesmo um dia monótono. E por mais que ao longo das temporadas foram criando uma lore onde tinha sequência da história e consequências de outros episódios, Hora de Aventura sempre teve alguns episódios soltos, por assim dizer. Episódios onde não importa em qual parte da história você esteja, você entende ele. É um episódio à parte. E um desses episódios é o Sanduíche no Tempo, da 5ª temporada. Esse episódio começa de um jeito bem curioso, com o Jake simplesmente na cozinha da casa da árvore preparando um sanduíche. Só que não era qualquer sanduíche comum, daqueles que a gente faz em 2 minutos. Dessa vez o Jake estava completamente inspirado, como se estivesse naquele raro momento em que tudo simplesmente dá certo. Cada ingrediente parecia encaixar perfeitamente com o outro. Cada camada era colocada com uma precisão quase artística por ele, e dava para perceber que ele estava levando aquilo muito a sério. O sanduíche vai ficando cada vez mais absurdo de tão perfeito, com tudo combinando exatamente do jeito que deveria. Até que quando ele finalmente termina, o negócio literalmente começa a brilhar. E eu não tô exagerando não, cara, o sanduíche tá literalmente brilhando. O Jake fica tão satisfeito com o resultado que ele desmaia, como se tivesse acabado de completar uma obra-prima culinária. E quando ele se recupera e se prepara para dar a primeira mordida, surge o mágico. Literalmente do nada, mano. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma raiva desse cara, porque ele raramente aparecia, mas quando aparecia nunca era por uma boa causa. E esse cara surge ali na casa da árvore sem explicação nenhuma. Ele pega o sanduíche do Jake e quer ir embora com ele. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, né? Obviamente o Jake entra em desespero nessa hora, porque aquele não era um sanduíche qualquer que ele podia fazer de novo. Aquilo tinha sido feito naquele momento perfeito, com aquela inspiração que só aparece às vezes e depois some. E quem já tentou recriar algo que fez quando estava inspirado sabe muito bem que quase nunca funciona da mesma forma. Mas o mágico não estava nem aí. Ele diz que, se o Jake realmente quisesse recuperar o sanduíche, teria que resolver um enigma. E antes que qualquer um possa reagir direito, ele começa a soltar algumas frases completamente confusas que, naquele momento, não parecem fazer sentido nenhum. Ele diz assim: quando o rosto do Jake der 7,20, quando a folha apodrecer, só dá pra ir pra frente se descer. E claro, nem o Jake nem o Finn entendem nada daquilo. Só que essas frases vão fazer sentido mais pra frente. Depois de dizer o enigma, o mágico se joga da casa da árvore, atravessando a parede e no meio da queda cria uma espécie de campo mágico ao redor dele, tipo uma bolha amarela. Esse campo parece congelar o tempo, como se tudo tivesse parado no ar enquanto ele estava caindo. É nesse momento que o Finn e o Jake percebem algo muito importante. O tempo ali dentro não está exatamente congelado, ele só está acontecendo em uma velocidade extremamente lenta. Ou seja, isso significa que o mágico ainda está caindo, ainda está se aproximando do chão e eventualmente ele vai conseguir morder o sanduíche. Então o tempo ainda está contra eles, por mais que lento, mas ainda está contra eles. E se eles quisessem recuperar esse sanduíche, antes disso acontecer, vão precisar descobrir como resolver aquele enigma o mais rápido possível. E é nesse momento que o Bimo aparece. Mas se você já assistiu Hora de Aventura, conhece bem o Bimo, e já imagina que a ajuda dele não seria exatamente útil, por assim dizer. Ele até se oferece para ajudar o Jake, mas fica bem claro que o verdadeiro objetivo dele ali era outro. O Bimo literalmente queria gravar um vídeo dele andando de skate, e aquela situação toda parecia uma boa desculpa para isso, pelo menos na cabeça do Bimo. Então ele tenta resolver o problema basicamente ignorando o campo mágico, como se aquilo fosse desaparecer sozinho se ninguém prestasse atenção. E é óbvio que isso não funciona. Enquanto isso, o Jake começa a perder as esperanças. Ele olha para aquela situação toda e conclui que recuperar o sanduíche talvez seja impossível. Então decide fazer algo que muita gente faz quando enfrenta um problema que parece grande demais. Ele tenta ignorar e seguir em frente. Ele volta para a cozinha e tenta recriar o sanduíche. Só que tem um problema, não é mais aquela mesma coisa que tinha antes. Ele até tenta colocar os ingredientes, mas ele não consegue repetir a receita. A inspiração daquele momento já tinha passado. Os ingredientes não parecem tão bons quanto antes. Isso que ele nem tem todos os ingredientes. E a vontade dele já não é mais a mesma. Então o resultado não chega nem perto do sanduíche original. Nesse momento fica claro para ele que aquilo não era algo que dava para só substituir. Enquanto isso, Finn continua tentando resolver o problema. Ele se recusa a aceitar que o sanduíche foi perdido.
então decide procurar ajuda com a princesa Jujuba. E ela até chega com uma abordagem mais científica para aquela situação. A ideia dela, eu acho que é alguma coisa como aquecer o campo de dentro para fora, eu não entendi muito bem, mas é óbvio que não funciona. Depois da tentativa da Jujuba, quem aparece para ajudar é a Marceline, e a abordagem dela é completamente diferente. Em vez de lógica, ela decide resolver aquilo usando força bruta. Ela literalmente voa para cima e se joga na bolha como se quisesse dar um golpe de MMA. E, claro, também não dá certo. Depois de ver todas as tentativas falhando uma atrás da outra, o Jake chega a um ponto que ele aceita a derrota. Ele fica completamente abatido e começa a dizer que tudo acabou, que nunca tinha ficado tão triste por causa de um sanduíche e que talvez fosse melhor aceitar aquilo e seguir em frente. É justamente nesse momento que algo curioso acontece. Enquanto ele tá falando isso, completamente triste e desanimado, Jake começa a andar e, sem perceber, ele atravessa normalmente o campo do mágico, como se o efeito de desacelerar o tempo tivesse desaparecido para ele. E é aí que o Finn finalmente entende o enigma do mágico. Quando o rosto do Jake der 7:20, ou como alguns chamam, cara triste, só dá para ir para frente e se descer. O enigma não era sobre lutar contra o problema, nem sobre ignorar ele. A única forma de continuar avançando naquele campo era aceitar a tristeza. E foi isso que o Jake estava tentando evitar. Quando ele finalmente parou de lutar contra aquilo e só admitiu que estava triste, o efeito do campo deixou de funcionar só para ele. E é isso que permite que ele finalmente avance. Jake então usa esse momento para resolver a situação de uma vez. Ele atravessa o campo, explode a barreira mágica e dá uma bela porrada no mágico, recuperando finalmente o sanduíche que tinha sido roubado. Ele até chora de emoção quando recupera o sanduíche. E assim termina uma das situações mais absurdas que já começaram por causa de um simples sanduíche. Mas como acontece em muitos episódios de Hora da Aventura, a história acaba deixando uma ideia interessante por trás de toda essa loucura, porque muitas vezes nós tentamos resolver nossos problemas de várias formas diferentes, às vezes ignorando, fingindo que eles não existem, outras só tentando enfrentar tudo na força ou na base da raiva, assim como a Marceline. Em alguns casos até tentamos resolver tudo de forma lógica e racional, como a Jujuba, mas existem situações que nada disso funciona. Situações em que a única coisa que realmente permite que a gente siga em frente é parar por um momento e reconhecer como aquilo está nos afetando. Reconhecer quando algo machuca e quando algo te entristece. E aceitar isso. Porque, por mais estranho que pareça, às vezes é justamente quando a gente aceita esses sentimentos que as coisas começam a se mover de novo. Mas cuidado aí, porque não entendam errado. Quando eu digo para aceitar esse sentimento, não quero dizer para se aprofundar nisso, e sim no sentido de superar isso, seguir em frente, deixar para trás. Talvez seja por isso que até uma história absurda sobre um sanduíche roubado por um mágico consegue dizer alguma coisa bem interessante. Porque às vezes seguir em frente não é sobre lutar mais forte, e sim sobre entender o que está acontecendo dentro de nós. Credo, namorar é difícil, cara. Não, ser maluco é difícil. Você tá se enrolando todo, enrolando nos seus problemas imaginários. Você tem que prestar atenção no que é real, cara. Tá vendo essa caneca aqui? É literalmente minha caneca preferida no mundo. Agora já era pra sempre, então ela não é real e eu não ligo mais pra ela. Essa cena é bem conhecida no universo de Hora da Aventura, e pode nos ensinar muito sobre como lidar com problemas. Nessa cena, Jake pega sua caneca favorita e simplesmente joga pela janela, em uma tentativa de conscientizar o Finn sobre lidar com problemas, não transformando eles em algo maior. Porque Jake nunca foi o tipo de personagem que vive esmagado pelas próprias preocupações. É óbvio que ele sente as coisas, mas ele não deixa que isso vire uma prisão na cabeça dele. Mas interessante é que isso não aparece só no episódio, tá espalhado pela série inteira. Enquanto o Finn vive tudo no máximo, ou seja, quando ele ama demais, quando ele se frustra, ele sofre demais, Jake tá sempre ali do lado vivendo numa frequência diferente. Bem mais calmo, mais solto, ele não transforma tudo em um drama gigantesco. Tem vários momentos na série em que o Finn começa a se perder nas próprias emoções, principalmente quando o assunto é relacionamento ou expectativa. Ele cria um cenário, imagina um futuro e sofre antes que aconteça, enquanto Jake quase sempre responde com algo simples, quase despretensioso. É aquele jeito de quem já entendeu que nem tudo precisa virar uma tempestade. E talvez por isso ele funcione tão bem como um contraponto do Finn, porque o Finn representa aquele lado mais impulsivo, mais intenso da gente, enquanto o Jake representa um lado que entendeu que viver não precisa ser tão complicado o tempo todo.
Tem episódios em que Jake simplesmente decide ficar em casa, dormir, comer alguma coisa e deixar o mundo girar lá fora. E o curioso é que ele não faz isso com culpa. Ele não sente que tá desperdiçando tempo, ele não entra naquela pressão de precisa estar fazendo algo importante. Ele só vive. E isso é muito raro em protagonistas de desenhos como Hora de Aventura, né? Porque normalmente todo mundo quer salvar o mundo o tempo todo, estar no centro das ações, quer provar alguma coisa. E o Jake não. Ele entra nas aventuras porque é divertido, porque ele gosta do fim e gosta de viver aquilo. Mas ele não vive tentando se provar pra ninguém. E quando algo sai do controle, ele raramente entra em pânico. Ele observa, respira e reage com calma. Essa cena da caneca é quase simbólica disso tudo. Não é sobre o objeto em si, é sobre um apego desnecessário, sobre criar um peso onde talvez não precise ter. Ele fala sobre problemas imaginários, e isso é uma coisa que todo mundo faz. Você começa a imaginar o que pode dar errado, começa a pensar no e se, e criar situações que nem aconteceram ainda. E quando percebe, já tá preocupado com algo que só existe na tua cabeça. Jake percebe isso no fim e tenta ajudar ele. Poxa, você tá aqui com seus melhores amigos do mundo, fazendo um forte de travesseiros, mas fica sentado de bobeira? O que tá pegando, cara? É que eu tô pensando na Princesa Fogo. Eu contei uma piada pra ela outro dia e ela não riu nem nada. Eu acho que acabou tudo, Jake. Foi isso? Uma piada? Vai que ela ainda não entendeu. E essa leveza aparece em vários outros momentos da série. Quando o Finn sofre por amor, por exemplo, Jake não minimiza o sentimento dele, mas ele também não entra nessa espiral. Ele não alimenta esse drama do Finn, ele tenta mostrar que a vida continua, que outras coisas existem, que não precisa se destruir por algo que não deu certo. Enquanto Finn muitas vezes quer entender o sentido das coisas, quer respostas, quer definição, Jake tá mais confortável com o deixa acontecer. E isso não é porque ele é desligado, mas porque ele não precisa que tudo faça sentido o tempo todo. Tem até momentos em que ele parece preguiçoso, mas no fundo é mais uma questão de prioridade. Ele coloca energia onde realmente vale a pena. Ele não briga por tudo e não se desgasta à toa. E isso faz dele um personagem muito equilibrado. O mais interessante é que ele não vive dizendo pros outros como deveriam agir. Ele não é esse mentor que fica dando sermão, ele só vive do jeito dele. E quem tá por perto acaba aprendendo alguma coisa quase sem perceber. E o Finn aprende muito com ele, mesmo quando ele não percebe. Aprende que nem toda batalha precisa ser travada, que nem toda decepção precisa virar tragédia, que às vezes você pode simplesmente deixar ir, como a caneca. Talvez essa seja a grande diferença do Jake em relação a muita gente. Ele não se apega à ideia de que tudo precisa ser mantido, guardado ou protegido. Ele entende que algumas coisas podem ser só coisas, e quando deixam de fazer sentido, você se livra. Talvez seja por isso que o Jake seja um dos personagens mais tranquilos da série, mesmo vivendo num mundo completamente caótico, porque o caos externo não vira um caos interno com ele. E isso é algo muito simples, mas muito forte ao mesmo tempo. No fim das contas, não é sobre virar alguém desligado, não é sobre parar de se importar com tudo, mas sim sobre saber escolher melhor onde você coloca a sua energia. Nem toda preocupação merece espaço na sua cabeça, nem todo medo precisa ser alimentado e nem toda coisa favorita precisa virar indispensável. Às vezes você só precisa olhar para sua própria caneca, entre aspas, e decidir se ela realmente vale todo esse peso. O Jake entendeu isso, e talvez seja por isso que ele viva tão leve. Por isso, seja como o Jake. Não se preocupe demais. Enfim, pessoal, esse vídeo teve um tom mais filosófico, entre muitas aspas, mas tentei deixar tudo mais leve e menos lição de moral. Eu realmente gosto da Hora da Aventura, eu gosto do caos que é esse desenho, mas meus episódios favoritos são os mais calmos, por incrível que pareça. Como episódios onde o foco é o Bimo em casa fazendo alguma coisa, ou aquele em que o Jake faz um sanduíche com a maior maestria que ele tem. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Muito obrigado por assistir até aqui, e falou! Existe um episódio em Hora da Aventura que consegue ensinar uma lição de vida mostrando algo bem simples. Um episódio que às vezes passa até despercebido, e eu mesmo nem lembrava dele até reassistir ele uns dias atrás. E eu tô falando do episódio Tudo é Jake, da 6ª temporada. Bom, tudo começa de um jeito bem simples. Jake tá na casa da árvore, sentado no sofá, tricotando. Até que uma pequena mosca verde pousa na cabeça dele. Só que não era uma mosca, era um mágico. E como sempre acontece quando esse cara aparece, nada do que vem a seguir faz muito sentido. Ele começa a falar uma frase completamente aleatória. Algo sobre uma boneca waffle cair caso alguém coma uma massa amarela. E antes que o Jake consiga entender qualquer coisa daquilo, o mágico enfia uma seringa direto na cabeça dele. Depois disso, o Jake dorme. Só que não dorme normalmente. Ele se afunda nele mesmo. E quando ele acorda, o mundo já não é mais o mesmo.
Ele percebe que tá num lugar completamente diferente, todo amarelo. E à primeira vista até parece normal. Tem prédios, ruas, pessoas andando de um lado pro outro. Mas quando ele olha com um pouco de atenção, ele percebe que tudo ali é ele. Tudo é Jake, por assim dizer. Tudo é feito dele. E pra ser honesto, no começo ele adora isso. Ele olha com aquele sorriso meio confuso e pensa, pô, que lugar da hora. Todo mundo ali é simpático, e nada naquele lugar é estranho ou ameaçador. Porque no fundo tudo ali é ele. Ele anda por ali tranquilo, cumprimenta todo mundo, entra na vibe daquele lugar, como se estivesse num ambiente totalmente confortável. Até que em certo momento, ele reencontra um suposto antigo amigo dele, o Ganso. O Ganso age como se ele conhecesse o Jake há muito tempo, como se eles não se vissem há muitos anos, e ainda cita que o Jake deve uns trocados pra ele. E bom, esse sentimento faz um pouco de sentido, porque tudo ali é familiar, é literalmente um mundo que gira em volta dele. Mas tem uma coisa que começa a incomodar o Jake ao longo do episódio, e é a fome. E isso começa a incomodar cada vez mais ele, porque não importa pra onde ele vá ou o que ele faça naquele lugar, essa necessidade continua ali, lembrando ele o tempo todo de que tem algo faltando. Ele inclusive olha na vitrine de uma loja e vê algumas comidas, mas nada ali é de verdade, porque tudo é parte dele. E o pior é que não tem como resolver isso dentro daquele mundo. Sempre que ele pensa em comida, ou até mesmo sente um pouco de fome por um segundo, o mundo inteiro começa a tremer, como se fosse um terremoto, aparentando que tudo aquilo se passa na barriga do Jake. Bom, mesmo assim, por um tempo ele até ignora isso. Ele continua vivendo ali, curtindo, conversando com o Ganso, mas chega uma hora que não dá, aquilo volta muito mais forte. E é nesse momento que o Jake é chamado por um grupo de cientistas daquele mundinho para entender o que está acontecendo com aqueles terremotos. Eles sugerem um monte de coisa, mas o Jake é simples e direto. Ele explica para eles que aquilo acontece sempre que ele sente fome ou pensa em comida, e que era só ele sair dali, se alimentar, que tudo voltaria ao normal. Só que obviamente ninguém ali leva a sério. Eles riem dele e tratam aquilo como se não fosse nada importante. Até que um dos cientistas, o Eric, resolve pensar um pouco mais fundo sobre aquilo e expõe essa ideia. Ele diz que tudo naquele mundo existe por causa do Jake, que tudo ali é parte dele e que se o Jake sair para se alimentar, o corpo dele vai voltar ao normal e o mundo inteiro vai deixar de existir. Esse cara é tipo um lunático do nosso mundo, mas dentro do mundo do Jake. E mesmo sendo visto como um maluco pelos outros, essa ideia começa a assustar todo mundo. Porque se isso for verdade, então o Jake indo embora significa o fim de tudo. E aí que a galera toma uma decisão meio desesperada. Eles prendem o Jake. Só que isso não resolve nada. Na verdade até piora a situação. Porque quanto mais tempo ele fica preso, mais fome ele sente e mais o mundo começa a tremer. Os tremores ficam tão fortes, tão violentos, que parece que tudo tá desmoronando aos poucos. E chega um ponto em que o Jake já não tem mais energia para lutar contra aquilo. Ele só fica ali, caído, dizendo que não aguenta mais. É nesse momento que o Ganso aparece de novo. E ele faz a coisa mais simples possível. Ele liberta o Jake. Ele fala para ele ir fazer o que precisa ser feito. E o Jake, já meio quebrado por dentro, ainda pergunta o que acontece se aquela teoria estiver certa. Se todo mundo ali desaparecer quando ele for embora. E a resposta do Ganso é quase uma piada, porque ele responde algo do tipo: bom, aí você não vai precisar me pagar aquelas moedas. Como se dissesse que, no fundo, aquilo não é algo que deve prender ele ali. E é essa parte que realmente importa no episódio. Porque esse episódio não é só sobre um mundo estranho que o Jake visita. É sobre algo bem mais comum do que parece. Talvez alguns de vocês não entenderam, mas eu vou dar uma breve explicada aqui do que eu entendi assistindo esse episódio. Às vezes na vida a gente cria esse mundo para fugir das coisas. Um lugar confortável, onde nada incomoda, onde tudo parece sob controle, onde a gente não precisa lidar com problemas de verdade. E ficar ali é bom, é fácil ficar ali. Só que não dá para ficar ali para sempre. Porque sempre vai existir algo faltando, algo que não dá para resolver dentro desse conforto. E quanto mais a gente tenta ignorar isso, mais aquilo começa a pesar, mais começa a tremer por dentro, assim como aconteceu com a fome do Jake. E mesmo sabendo disso, ainda tem uma parte da gente que não quer sair, que tem medo, que prefere ficar ali fingindo que tá tudo bem. Mas a real é que, muitas vezes, o que a gente precisa tá fora desse lugar, fora desse mundo. Às vezes o que precisamos é justamente estar no desconforto, nos problemas, nas coisas que a gente tenta evitar. E se tem uma parte de você que vale a pena escutar, é justamente essa que tá te incomodando. Essa que não deixa você ficar parado, essa que quer que você faça algo diferente. Porque no fim das contas, sair desse mundo pode até parecer que vai destruir tudo. Mas na verdade, é o único jeito de seguir em frente de verdade. E bom, talvez seja isso que o episódio quis mostrar o tempo todo. Claro, de um jeito bem mais satirizado, mas foi o que eu interpretei. Um mundo feito apenas de você não consegue sustentar você. Por isso,
Pare de viver no seu próprio mundo. Viva lá fora, sofra, evolua, mas não fique apenas no conforto do seu mundo. Hora de Aventura tem muitos episódios de ação, onde são aventuras malucas que a gente nem esperava, mas que eram muito boas. Mas de vez em quando ele fazia algo diferente. Um episódio que parece simples, mas que quanto mais você pensa nele, mais você percebe que tem algo muito mais fundo ali. Hall of Egress, ou O Salão da Saída, é esse episódio, e a mensagem dele vai contra quase tudo que qualquer história já te ensinou. O episódio começa com o Finn e Jake procurando uma caverna misteriosa. O Finn entra na frente, só que ele pisa numa armadilha e de repente a porta se fecha. Agora ele tá preso dentro da caverna. Mais pra frente, ele acha uma porta onde tem uma placa escrita Salão do Egresso. Egresso. A palavra parece técnica demais para um desenho animado. E não é por acidente, porque egresso não significa só saída. No dicionário, egresso significa aquele que não pertence mais a um grupo, aquele que foi embora. E isso já diz muita coisa sobre o que o episódio vai fazer com o Finn. Ele tenta abrir a porta de todas as formas possíveis, com força bruta, com pedras, com lógica, só que nada funciona. Até que no momento de exaustão completo, ele para, fecha os olhos e de repente consegue passar pela porta. O que eu tenho que fazer agora? Calma! Do outro lado tem um mundo diferente, uma caverna invisível onde ele precisa navegar de olhos fechados. Só que toda vez que ele abre os olhos, ele volta pro começo da caverna. O lugar reseta, como se nada tivesse acontecido. Mas aqui tem uma diferença crucial. O Finn mantém suas memórias. Ele lembra de cada tentativa, de cada caminho que não funcionou, de cada buraco onde ele caiu. Então ele começa a fazer mapas e anotar o que não fazer, e usa cada reset como aprendizado. Até em certo momento ele encontra uma saída, e ouve o Jake do outro lado. Ele corre em direção à sua voz e abre os olhos, só que ali ele volta pro começo da caverna. E aqui o episódio poderia ser só uma história de perseverança, tentar de novo e aprender com os erros. Mas não é isso que acontece. O Finn sai da caverna de olhos fechados, encontra o Jake e tenta explicar o que estava acontecendo. Só que o Jake não entende, mas tenta ajudar do jeito dele, abrindo os olhos do Finn à força. Então o Finn voltava para a caverna toda vez que ele abria. É descrito no episódio que o Jake fez isso 30 vezes, então podemos considerar que o Finn está alguns meses nessas tentativas. O Bimo em certa hora aparece e também acaba atrapalhando, mesmo sem querer. Todas as pessoas que queriam o bem do Finn só fizeram as coisas ficarem piores. E isso é intencional, porque esse episódio não é só sobre o Finn aprendendo a pedir ajuda, é sobre o Finn aprendendo que tem coisas que ninguém consegue resolver por você. O Jake não é capaz de entender o que o Finn tá passando, não porque é um mau amigo, mas porque essa experiência é exclusiva do Finn, e nenhuma boa intenção do mundo consegue substituir o que só ele pode fazer. O Finn ficou preso nesse ciclo por pelo menos alguns meses, vivendo de olhos fechados, voltando para o mesmo lugar toda vez que alguém interferia, acumulando tempo num loop que ninguém ao redor conseguia ver. E imagina a transformação mental que isso causa em você. Você vive meses de vida normal, vai pra casa, conversa com seus amigos, e de repente abre os olhos e tudo sumiu. Volta pro mesmo salão escuro e tem que começar de novo, só que as suas memórias continuaram ali. Chega um ponto em que o Finn para. Ele não desiste no sentido de jogar tudo pro alto, mas decide que não consegue mais viver dependendo de quando vai conseguir sair. Ele decide que ele vai viver de olhos fechados, porque foi isso que a caverna exigiu. E se é isso que a vida dele vai ser agora, então ele vai ser assim. Ele sai de casa, abandona suas roupas porque o fio da costura ficava preso e atrapalhava. E um detalhe pequeno aqui que é muito simbólico, ele estava deixando para trás tudo o que prendia ao que ele era antes. Sua identidade, seus hábitos, a forma como via o mundo. Literalmente ele saiu nu pela floresta de olhos fechados. E começou a viver assim, comendo o que encontrava, fazendo roupa de outras coisas, colocando uma venda no rosto para ninguém abrir seus olhos por acidente, se tornando outra pessoa, sem os apoios que sempre teve. E então, sem procurar, ele chega na mesma caverna de novo. Mas dessa vez é diferente. Ele está diferente. Quando toca na porta, algo muda. Uma voz na mente dele, o Bimo da última vez que tinham conversado, diz que ele precisa esperar algo diferente. E agora ele sente isso. Algo está diferente. Não na caverna, mas sim nele. Ele tira as vendas e abre seus olhos. E ele consegue ver a saída. Esse é o ponto mais importante do episódio. E também o mais contra-intuitivo. O Finn não saiu da caverna porque tentou mais vezes. Ele não saiu porque foi mais esperto, mais forte. Ele só saiu porque parou de tratar aquilo como um problema a ser resolvido. Enquanto ele estava lutando contra a caverna, tentando forçar uma saída, usando lógica, mapas, a caverna continuava ganhando, porque a caverna não tinha uma solução racional. Ela só tinha uma condição que, além disso,
Foi só quando ele aceitou que talvez não existisse saída que ele ficou pronto para encontrá-la. E isso é um espelho da vida real. Tem problemas que a gente tenta resolver com força e com estratégia por anos, mas eles continuam lá. Não porque a solução seja impossível, mas a forma de chegar nela exige uma mudança que vai além de tentar mais vezes. Exige mudar quem você é no processo. O Finn que saiu na caverna no final do episódio não era o mesmo Finn que entrou. Esse Finn passou anos de olhos fechados, sozinho, construindo uma vida a partir do zero. E quando finalmente abriu seus olhos, enxergou o mundo diferente porque ele estava diferente. O nome do episódio também carrega peso quando você pensa nisso. Hall of Egress, Salão do Egresso, aquele que não pertence mais ao grupo. No começo do episódio, parece só um nome estranho numa porta, mas no final faz muito sentido. Porque o Finn que saiu da caverna não pertencia mais ao grupo que ele entrou. Ele não era mais o mesmo personagem. A caverna não era só um obstáculo. Era quase um rito de passagem que exigiu que ele deixasse uma versão de si mesmo pra trás pra poder seguir em frente. E o Jake, que tava ali do lado de fora o tempo inteiro, querendo ajudar, pergunta o que foi aquilo. Mas o Finn não quis explicar. E toda a história que você já ouviu sobre não desistir ensina a mesma coisa. Seja persistente, continue tentando. O sucesso vem pra quem não para. E é verdade. Mas esse episódio ensina algo que essas histórias raramente contam, que existe sim uma diferença entre perseverança e teimosia. Você pode continuar tentando de formas diferentes, ou continuar tentando da mesma forma esperando resultados diferentes. O Finn tentou de formas diferentes por anos, e continuou voltando para o mesmo lugar. Só quando ele parou de tentar sair, é que ele conseguiu sair. Às vezes a resposta nem é tentar mais, é parar completamente, aceitar onde você está e deixar a mudança acontecer no seu próprio tempo. Mesmo que esse tempo seja anos, mesmo que você precise construir uma vida nova enquanto espera. E talvez essa seja a lição mais honesta que a Hora de Aventura já deu. Eu sinceramente amei esse episódio. Eu tive que assistir ele 3 vezes para conseguir fazer um roteiro. Porque ao mesmo tempo que ele passa uma mensagem muito profunda, ele é muito confuso da primeira vez que você vê. Eu tinha assistido ele quando era criança, e um cara comentou no meu último vídeo para fazer um vídeo sobre ele. Inclusive, os créditos tá aqui. Mas enfim, eu amo esse episódio mesmo, eu só tinha esquecido da existência dele. E se você quer um vídeo específico de Hora de Aventura, comenta aí embaixo. Qual é a coisa mais assustadora que pode acontecer com alguém que dedicou a vida inteira a um único objetivo? Perder esse objetivo antes de alcançar? Não. Alcançar ele e descobrir que não era nada. Lich passou literalmente uma eternidade querendo uma coisa só, exterminar toda a vida. E ele conseguiu, num universo alternativo, mostrado em Fiona e Cake. Cada ser vivo foi apagado, missão cumprida, mas sabe o que aconteceu depois? Nada. Ele ficou sentado nas ruínas do que um dia foi o mundo de O, sem fazer mais nada. Pra quem cresceu assistindo Hora de Aventura, o Lich sempre foi aquele personagem que mudava a atmosfera da série inteira. Ele não tinha outros propósitos, ele só queria que tudo morresse. E isso bastava pra ele ser assustador, durante anos funcionou assim. Ele era a personificação da morte, a entropia ganhando forma e voz. Cada plano, cada movimento, apontado pra uma coisa só: extinção total. Ele não queria conquistar o mundo, não queria governar ninguém. Ele só queria o silêncio absoluto. Mas aqui é onde a coisa fica estranha. Se ele é uma força da natureza, tipo gravidade ou fogo, por que ele planeja? O fogo não elabora estratégia pra queimar. A gravidade não aprende com os erros, mas o Lich aprende. Depois que o disfarce do Billy cai, ele ajusta. Depois da cidadela, ele se readapta. Ele observa, manipula pessoas específicas. Isso não é uma força da natureza, é alguém com um objetivo, e a diferença entre os dois é enorme. Existe um conceito filosófico chamado de propósito como âncora existencial. A ideia é simples: seres conscientes precisam de um pra quê para funcionar. Algo que organize cada decisão, que dê peso às ações, que justifique a existência. O Lich tinha isso de sobra. Cada assassinato, cada conspiração, cada apocalipse tentado, tudo servia a esse propósito central. Exterminar a vida era a missão dele, e missões dão estrutura, dão sentido pra ele. Mesmo que a missão em si seja horrível, ela ancora o ser que a carrega. Agora pensa comigo, tem um episódio, o Estrelas Douradas, onde o Lich fala sobre monstros primordiais, criaturas que existiram antes do próprio tempo. Ele não fala sobre elas como um igual, tem quase uma reverência na voz, ele tá olhando pra cima. E quem que tá no topo dessa hierarquia? O Golb, a entidade do caos. A coisa que existe além da realidade, além do sonho compartilhado que sustenta a Hora da Aventura. Golb não é um vilão com motivações, ele é o vazio em forma física, a entropia em seu estado puro, e o Lich passava a vida inteira olhando pra isso como se fosse um deus. E é aqui que tudo muda de figura, porque o Lich não era só mal, ele era um crente, ele tinha fé,
e uma fé bem obsessiva, inabalável, construída ao longo de uma eternidade. Cada vida tirada era uma oferenda, cada extinção tentada era uma devoção. Ele não estava só destruindo, ele estava servindo alguém. E essa diferença muda retroativamente tudo que você já viu do personagem. Agora voltando ao universo humor de Fiona e Cake, o Lich conseguiu. Toda a vida de uma realidade inteira desapareceu. Do ponto de vista dele, a missão foi cumprida, a oferenda foi feita e agora era a hora do reconhecimento. Do retorno, do Deus que ele serviu por tanto tempo finalmente aparecer e, sei lá, fazer alguma coisa. Mas Golby não apareceu. Não houve recompensa, não houve reconhecimento. Não houve sequer um sinal de que aquilo importou. Só silêncio. Então Simon, Fiona e Cake chegam nesse mundo morto e o Lich os captura. Em qualquer outra versão dessa história, eles morrem aí, mas ele solta eles, porque não encontra motivo para fazer nada. Simon percebe isso olhando pro Lich e fala em voz alta: "Acho que não estamos em perigo." Ele parece realmente deprimido. O terror do multiverso deprimido. Lich pensa nisso por um segundo. Ele não tá bravo, não tá planejando o próximo movimento, só tá deprimido mesmo, sentado nas ruínas do que um dia foi um mundo vivo, sem encontrar absolutamente nenhum motivo para continuar. Porque o propósito sumiu, e quando Simon abre um portal para a dimensão de Golby, o Lich segue, e acontece algo que nunca vimos em mais de uma década de Hora de Aventura. O Lich se ajoelha. Esse ser que nunca serviu, nunca pediu nada, nunca precisou de aprovação para ninguém, se ajoelha diante de Golby e implora. Ele explica tudo o que fez, cada vida tirada, cada realidade destruída, tudo em nome de Golby. E a única pergunta que estava destruindo ele por dentro era: o que mais eu poderia ter feito? O que você quer de mim agora? E Golby, sem nenhuma palavra, transforma ele num bloco geométrico. Mais uma forma flutuando no vazio, indistinguível de destroços. Não foi nenhuma punição, foi indiferença. E indiferença é muito pior que punição nesse sentido. Porque punição ainda é uma resposta, ainda significa que você foi notado. A indiferença só significa que, do ponto de vista do universo, você nunca existiu de verdade. Lich foi ignorado pelo próprio Deus em que acreditava. Golby é entropia, não tem intenção, desejo, nem planos. Ele é o silêncio entre as coisas, o vazio que desfaz o sonho compartilhado que sustenta a realidade de Hora de Aventura. Golby nunca pediu nada ao Lich, e o Lich passou uma eternidade servindo a algo que, por definição, é incapaz de receber devoção. Isso é o que transforma o Lich de vilão em tragédia. Não porque ele merecia algo diferente. As coisas horríveis que ele fez não desapareceram, mas porque a lógica por trás de tudo aquilo era uma fé construída sobre o nada. E no momento em que essa fé deveria ter retorno, o nada respondeu como o nada sempre responde, com silêncio. Então quando você rever a Hora da Aventura agora e ver o Lich fazendo mais um plano de extinção em mais um episódio, talvez a sensação não seja mais só de medo. Porque a história do Lich, no fundo, é sobre o que acontece quando a coisa que dá sentido à sua vida some. E você descobre, tarde demais, que ela nunca estava lá para começo de conversa. Isso é Hora de Aventura, um desenho animado que escondeu uma das reflexões mais pesadas sobre propósito e fé que eu já vi. Dentro de um vilão que a maioria das pessoas assistia e só pensava: caramba, esse cara é assustador. Ele é, mas agora você sabe o porquê de verdade. E bom, se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. E se tiver algum personagem que você quer que eu analise, me fale aí nos comentários. A próxima análise pode ser a que você sugeriu. Muito obrigado e tchau!